A política brasileira, vamos combinar, né? Parece um daqueles quebra-cabeças de 5.000 peças que a gente nunca consegue terminar. Uma confusão de partidos, interesses, crises, um verdadeiro caos. Mas e se por trás de toda essa bagunça existir uma ordem? Uma lógica de poder que, no fim das contas, controla o jogo de uma forma que pouca gente percebe. E aí que está a grande questão que divide opiniões. O nosso sistema, o famoso presidencialismo de coalizão, ele é a causa de toda essa instabilidade que a gente vê no jornal? Ou, na verdade, ele esconde um segredo, uma eficiência que faz a máquina funcionar, mesmo que aos trancos e barrancos? Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender por que todo mundo acha que vivemos numa crise sem fim. Depois, vamos dar uma olhada nas cartas que o presidente tem na manga. Aí, vamos ver o que os números dizem de verdade. E no final, a gente chega a uma conclusão que, olha, pode te surpreender. Vamos começar pela versão mais famosa da história, aquela que praticamente todo mundo acredita, a de que a política brasileira é um labirinto projetado para dar errado, feito para o conflito. Os analistas não economizam nas palavras, viu? Falam em sistema predatório, fragmentado. É como se descrevessem uma arena de gladiadores, onde cada um luta por si e o interesse do país, bom, esse fica para depois. E essa ideia nos leva direto para a primeira grande explicação, a chamada tese da ingovernabilidade. É a visão que uma parte dos estudiosos, como o Arthur, por exemplo, defenderia, a de que o sistema não apenas falha, ele foi feito para falhar. Imagina um carro com uns 30 freios de mão e cada um na mão de uma pessoa diferente. Essa é a imagem dos pontos de veto. Com tanta gente podendo puxar o freio e gritar não, como é que um presidente consegue fazer o carro andar para frente? Nessa visão, o poder está todo espalhado. Os governadores agem como se fossem os dons de suas regiões, sabe? Cada um com sua família de deputados, prontos para barrar qualquer coisa que venha de Brasília e que não interesse a eles. E qual é o resultado disso? Paralisia, uma negociação que nunca acaba, um toma lá da cá eterno que não leva a lugar nenhum. Essa, segundo essa tese, é a receita do caos. Mas, e se essa for só metade da história? E se as próprias regras do jogo esconderem um truque que muda tudo? Aqui, uma estudiosa como a Jocélia, por exemplo, viria para virar a mesa e dizer: calma lá, tem outra coisa acontecendo aqui. Pode esquecer aquela imagem do presidente como um refém do Congresso. A Constituição de 88, na verdade, deu para o chefe do Executivo um verdadeiro arsenal de poderes. Um poder capaz de transformar o aparente caos em controle total. Olha só, o presidente não só propõe as leis mais importantes, como as de orçamento, como também pode criar leis que valem na hora, como a simples canetada, através das medidas provisórias. E se o Congresso está demorando muito, ele pode pedir urgência e furar a fila. Isso não é jogar na defesa, é ser o dono da bola. Tudo bem, uma coisa é a regra no papel, outra é o jogo jogado, certo? Será que esses superpoderes funcionam de verdade? Bom, contra fatos, ou melhor, contra números, não há argumento. E os números contam uma história bem diferente. Olha só o contraste. O que a gente espera, paralisia, um presidente fraco, alianças que se desfazem a todo momento, e qual é a realidade que os dados mostram. Controle do executivo, um presidente que dita a pauta e um apoio disciplinado no Congresso. A diferença é brutal. Se liga nesse número, que é de cair o queixo. Mais de 85% de tudo que vira lei no Brasil sai da caneta do Poder Executivo. Na prática, o Congresso passa a maior parte do tempo trabalhando em cima das propostas do presidente. E olha o que a Constituição de 88 fez. Antes dela, ser presidente era uma luta para conseguir aprovar as coisas. Depois, a taxa de sucesso mais que dobrou. Não foi uma mudança, foi uma virada de jogo completa. E quando o governo bota um projeto para votar? Vitória em mais de 90% das vezes. Gente, isso não é paralisia, isso é domínio. É como um time que joga sempre em casa e com o juiz a favor. E o segredo para tanta vitória? Disciplina. A base aliada vota em bloco, como se fosse um exército bem treinado. Aquela imagem do caos, do cada um por si, simplesmente se desfaz quando a gente olha os números. Certo. Diante de tudo isso, o que a gente pode concluir? Os dados mostram que a máquina política brasileira funciona. E funciona muito bem para quem está no comando. A questão é, a que custo? Aqui, um observador como o Amaury talvez entrasse para fechar a análise. O tal do presidencialismo de coalizão não é um defeito, é o nome do sistema. É um jogo em que o presidente é o poderoso chefão que usa seus poderes para montar uma base leal e fazer o Congresso aprovar sua agenda.
A chave é pensar menos no modelo dos Estados Unidos, com aquela briga de foice entre os poderes. A nossa lógica se parece muito mais com a de vários países europeus, onde quem vence a eleição e forma o governo, de fato lidera o parlamento e pauta o país. E isso nos deixa com uma última pergunta, que é a que realmente importa. Se as regras do jogo funcionam tão bem para quem está jogando, por que a percepção de quem está na arquibancada, a população, é de uma crise sem fim? Talvez o problema não esteja no sistema em si, mas em para quem ele realmente funciona. Uma reflexão e tanto, né?